bom dia! Sejam bem-vindos a mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8h30 da manhã, trazendo bastante informação de mercado financeiro para você. Hoje a gente vai abordar como as bolsas estão abrindo, ou como a bolsa vai abrir aqui, o comportamento das bolsas internacionais e as principais notícias que vão movimentar o nosso mercado. E eu aí hoje nós temos aí o convidado Héctor Sanches, economista fera, que vai traçar aí, ou vai falar o seu olhar crítico aí, na verdade, trazer o seu panorama aí pra gente. Logo mais ele vai entrar. Então, bastante coisa aí, a abertura do mercado também, daqui a pouco às 9 horas, a abertura dos contratos futuros de dólar e índice. E eu tenho a companhia diária dele, o querido amigo Guga Almeida. Bom dia, Guga. Tá elegante hoje, hein? Tô elegante. Bom dia, Marco. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela elegância. Vamos lá, mais um dia aí. A Argentina tomou uma virada agora aqui, Guga, acompanhando a Copa do Mundo. 7 da manhã, Arábia Saudita 2, Argentina 1. Essa zebra. Mais aqui o programa no Red Sport. E sim de mercado financeiro. Vamos falar, Guga. Bom, hoje o mercado morno amanhecendo aí, né? As bolsas viraram de madrugada. Estava com uma queda, China destaque de queda ainda de novo, Hang Seng com uma queda aí de 1,31% de novo, segundo dia seguido, lá a China caindo e as demais bolsas do mundo ignorando esse movimento. Tava com tudo em queda, Europa, as bolsas americanas, mas virou, né? Agora logo de manhãzinha, Guga, não teve muita informação, mas o comportamento acabou sendo otimista, né? O que a gente pode começar a imaginar na largada hoje para a Bolsa, já que a gente tem um dia sem muita notícia, porém, a gente tem o prazo, Guga, de até o dia 15 aí, da PEC ser entregue, né? Passar nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Isso tem até o dia 15. Talvez esse seja aí o fator que o mercado vai continuar apreensivo. E detalhe, Guga, a gente vai trazer duas ações que eu queria que você analisasse aqui ao longo do dia, que é a Copel, que bombou ontem da notícia, que eu vou falar, a gente vai falar daqui a pouco o motivo, e a Petro, né? Que deve ficar no radar do investidor local. Mas o viés aí, né, de um rebaixamento das ações brasileiras por uma questão fiscal pode trazer um viés negativo para o dia de hoje. O que você está enxergando hoje, Guga, na Bolsa? Bom, Marco, continuamos com essa volatilidade, né, onde um turno nós temos um movimento, o segundo turno a gente tem outro movimento, né? Então na parte da manhã a gente tem aí um movimento mais dos investidores locais, depois a parte da tarde mais entre os investidores estrangeiros também, e acaba gerando um outro movimento da nossa bolsa, né? Então acredito que continuaremos com essa volatilidade, né? Nós estamos passando por um momento de mercados, né, que eles estão perdendo as suas correlações, né? Acho que desde o período ali da pandemia, né, e como a gente voltou, e aí como as economias começaram a reagir, né, e de maneira diferente, como cada mercado começou a ter uma identidade mais própria, né, a gente começa a perceber que as bolsas elas perdem, né, elas vêm perdendo as suas correlações. Tá? A gente vem perdendo ao longo do tempo essas correlações, tá? E parece que a gente tem um mercado que começa a andar, né? cada mercado começa a andar pelo menos por um período de tempo, né? De uma maneira independente. Tá? Então a gente olha China andando num determinado comportamento, Brasil andando num outro comportamento, Europa num outro comportamento, Estados Unidos outro comportamento, né? E a gente acaba, né, tendo que enxergar, né, muito localmente o que está ali de oportuno, né, e entender que o mundo, né, ele está nesse momento de ebulição, né, de muitas mudanças, e por isso a gente consegue enxergar, né, que o mercado abre com uma movimentação de certa forma diferente, por exemplo, como foi o caso ontem. Né? Ontem mesmo a gente estava aqui acompanhando a nossa abertura do mercado, imaginando que haveria um determinado comportamento, nossa bolsa, né, ela trabalha de uma maneira muito forte, muito intensa para outra direção. Né? Então, é muito importante que a gente consiga enxergar tanto os cenários de alta quanto os cenários de baixa.
né? Agora mesmo, né? Poxa, dia 15 de dezembro é o término da apresentação da PEC, né, da transição. Pô, como é que isso vai ser? Né? Vem rompimento de teto de gastos, né? Bolsa Brasil, né? Bolsa Família, vai ficar fora, né, do orçamento? Né? Como é que vai ser isso? Né? Vai romper o teto de gastos? Pô, isso vai desencadear o movimento todo que a gente está esperando, né, em função de dólar. Né? Pô, será que vai se retirar os incentivos, né, dos impostos em cima do combustível? Pô, se tirar os incentivos dos impostos em cima do combustível, a gente vai ver, né, a gasolina correndo novamente para R$ 7. Pô, se isso acontecer, é algo que vai gerar, né, toda uma pressão inflacionária aqui mais forte aqui dentro do Brasil. Então, assim, a gente está num jogo, num quebra-cabeça aqui, né, bem complexo nesse momento de Brasil, nesse momento de economia. Né? Então, não que as coisas estão ruins no presente, mas que as decisões que vai se ter, né, e o posicionamento desse novo governo, né, em relação à economia é extremamente importante para que a gente consiga entender qual vai ser o próximo movimento, sim. Até lá, é tudo muita especulação, tá? É uma especulação sem um direcionamento. Pô, uma especulação sem um direcionamento é muito complicado, né? Pô, saiu ontem também que o Lula não vai falar quem são os ministros ao longo dessa semana. Pô, mais incerteza, mais dificuldade em relação para o mercado poder enxergar. E ao mesmo tempo está falando, poxa, o mercado é muito histérico, né? O mercado é muito nervoso, o mercado é muito ansioso. Pô, não é isso. É que sem uma expectativa é muito difícil de se tomar risco, é muito difícil de se manter posição. E aí o que eu enxergo agora no curto prazo são investidores, né, de certa forma, estimulados em determinados níveis de preço, ou a se desfazer de suas posições, ou, quem sabe, também a tomar posições. Né? A gente vê que também existem dois grupos, né, de investidores, me parece, né, eu consigo perceber pelos movimentos do mercado, que existem dois grupos de investidores que possuem níveis, né, de variação do mercado, né, que eles estão muito dispostos a executar as suas posições e aí acabam gerando movimentos direcionais mais intensos no movimento intradiário. Perfeito. A gente tem aí, traçar só o movimento das bolsas aqui, Guga. Falei do destaque da queda da China de 1,31, mas a gente tem a Itália trabalhando com uma leve alta de 0,32, a Inglaterra 0,56. As principais bolsas da grande engrenagem do mundo, os Estados Unidos que estavam em queda, esboçam uma ligeira alta nesse momento. Dow Jones 0,9 de alta, 0,12 o S&P e Nasdaq com uma leve alta de 0,11 a nossa bolsa à deriva. Aproveitando que você, Guga, vai estar compartilhando a tela aqui, eu queria que você falasse um pouco, a gente falasse um pouco da Copel ontem, que brilhou na bolsa aí com a possibilidade de privatização. A alta ontem foi expressiva de 22%, então a Copel aí brilhou ontem e eu queria que a gente desse uma variada aí no preço que ela está agora e o que você consegue enxergar para um preço futuro. É claro, quando se privatiza, é uma entrada de dinheiro sem fim, sem precedentes, não consegue precificar num primeiro momento. Então, a gente também não consegue falar o preço que vai atingir o papel. Mas eu queria aí que foi uma alta desde 1997, que não acontecia aí o preço dessa Copel. Consegue dar uma olhada nesse papel pra gente? Consigo. Estou só esperando o pessoal aqui compartilhar minha tela. Já vai funcionar aqui. No problems. A Europa engatou uma alta agora aqui. Vamos lá. Você. Acho que o pessoal já compartilhou a tela aí? Tá, só um segundinho, já está compartilhando. Enquanto está compartilhando, né? Vou trazer outras informações também do outro papel. A gente está falando aí, ontem o UBS estava falando da questão da Petrobras e deu o papel a R$ 22,00 o preço da Petro. Engatando na Copel, depois a gente vai falar de índice aqui, de dólar, fica com a gente aqui. Eu queria que você já emendasse a Petro, que a Petro aí, o UBS ontem falando que o preço, por conta dessa turbulência que está acontecendo, falou, até usou uma expressão de um quadro nebuloso de um preço da ação a R$ 22,00. Então eu queria que você falasse da Copel e na sequência da Petro, Guga, por favor. Legal.
Vamos lá, então, né? O que eu consigo enxergar aqui de movimento, de comportamento para a Copel e o que dá para esperar, né, daqui para frente. Então, minha última operação, né, de Copel, na verdade, eu estava olhando aqui o movimento mais curto de Copel, né, o movimento que nós tínhamos aqui tido, né, entre os dias 4 de outubro e o dia 17 de outubro, então foi o último movimento de queda, de correção, né, depois ali de um período, que se nós olharmos aqui, nós tínhamos tido aqui um período de 104 pregões em correção. Nesses 104 pregões, a gente teve aqui uma correção de em torno de 20%, né, do preço da Copel. Depois disso ela engatilha, né, e entra num fluxo positivo, num fluxo de alta. Tá? Quando nós interpretamos todo este movimento, certo? Nós interpretamos aqui todo este movimento e conseguimos fazer aqui a nossa projeção para a Copel, tá? O que nós tínhamos aqui de potencialidade de movimento? Tá? Então nós tínhamos aqui o movimento que primeiro era de alta para vir buscar a região de 7,75, voltar aqui para a região de 6,67, né? E aí depois a segunda sequência era vir buscar aqui a região mesmo de 8,95. Então para mim, tá, o movimento ele tende a trabalhar nas máximas aqui em 8,95, tá? E aí depois de uma correção, ela tende a acontecer, essa correção, né, até esse nível de preço aqui, ó. Deixa eu ver se consigo editar. Pronto. Ó, eu acredito que a correção, né, ela tende a acontecer até essa região aqui de preço, né, de 7,75. Então, houve sim esse gap muito forte, né? O mercado ele não trabalhou, querendo ou não, ele não trabalhou, né? A gente não teve aqui mercado trabalhando nesses patamares de preço, não se gastou dinheiro para fazer o preço vir para esse patamar, simplesmente se teve uma reprecificação, então o mercado acorda, né, num patamar mais alto de preço, certo? Porém, nessa região de 8,95 aqui, R$9, né, que a gente tem aqui de Copel, que foi muito próximo das máximas de ontem, né, é uma região que o mercado tende a já se desfazer de suas posições. Né? Então, uma vez que tu tem todo esse avanço do mercado, fazendo máximas históricas, né? Buscando aqui patamares que antes não tinha sido atingido, né? Uma percepção de que, opa, eu tive aqui uma rentabilidade muito boa num curto espaço de tempo. Então, na minha opinião, né, montar posição agora não faz sentido, tá, Marco? E quem tem a posição, né, faz sentido rebalancear sua carteira, faz sentido já reduzir, de certa forma, um pedaço da sua posição, porque eu não consigo enxergar aqui upside acima dessa região de R$ 8,95, R$ 9. Né? Então, se você pensar, né, o quanto tem aqui de potencial para ajuste né, do mercado versus, né, o que tu tem de upside, já não tem mais uma simetria muito boa. Então, quem já está posicionado, né, se quiser fazer um rebalanceamento, um ajuste de suas posições, na minha opinião, faz sentido sim, olhando única e exclusivamente aqui por um ângulo técnico, né, um ângulo de oportunidade, um ângulo de possibilidades do mercado numa janela de tempo. Você que sintonizou agora, a gente está no pré-market e logo a participação do Héctor Sanches com a gente aqui no canal da BMC. Guga, eu vou fazer o seguinte, ó, vamos pular a Petro um pouquinho, já que você está com o dedo no gatilho. Vamos falar do índice, a gente vai falar da Petro depois no segundo bloco. Vamos falar que a gente está próximo da abertura do nosso índice futuro, o índice Bovespa, que ontem Ronaldinho Gaúcho sambou para um lado, volatilidade subiu, desceu, bateu máximo acima de 111 mil pontos, fechou a 110.800 e agora parece aparentemente aí que vai meio que sambar aí, e bem indefinido, né? É bem difícil falar qualquer projeção, mesmo porque a gente está dando call aqui, mas índice, o mercadinho difícil esse, hein, Guga? Bom, Marco, eu acho que, de novo, né, a gente tem dois pontos de vista muito fortes do mercado. Então, tu tem dois players participando com muita intensidade no mercado hoje, fazendo com que hajam, né, esses movimentos mais direcionais e intensos, né, de curto prazo. Assim, aí termina um movimento, volta, termina o movimento, volta. Só que eles não são aqueles movimentos que vai caindo, subindo devagarzinho. Ele dá uma porrada para cima, dá uma porrada para baixo. Né? Então não é aquilo que é uma morte lenta, né? Ou subindo de escadinha. É tudo elevador para cá, elevador para lá, é impressionante. É um parque de diversão, uma montanha-russa. Né? Eu, particularmente, ontem, né, acabei me dando bem. Né? Eu acho que o movimento que nós tivemos na parte da manhã, ele foi um movimento um movimento direcional,
né, ele foi um movimento, ao meu ver, de queda, né, foi mais intenso, veio esse movimento aqui de queda. A gente teve ali logo na abertura, né, esse movimento aqui de correção. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar meu mouse, mas deixa eu puxar aqui, ó, mais para perto, aqui, tentar dar um zoom maior. A gente teve esse primeiro movimento de correção e depois lá ao longo da manhã, né, nós tivemos aqui mais duas movimentações de correção e um movimento direcional que foi até meio-dia e meia. Né? Dentro desse movimento, a possibilidade de baixa, né? Quem acompanhou o nosso pre-market shop da manhã, eu falava a mínima que eu enxergava para o dia era na região de 108,800. Né? Foi onde veio. Né? E dali o mercado volta a melhorar, né? Volta a subir. Certo? Dentro desse voltar a subir, o que nós temos que tentar entender aqui? Né? Se o movimento de alta ele já está satisfeito. Porque, querendo ou não, os futuros agora, quando a gente está olhando, né, Nasdaq está caindo 0,15, o S&P no 0 a 0 e o Dow Jones subindo 0,04. Né? Então ele está morno, né, está neutro, né, praticamente no 0 a 0. Então, tudo pode vir a acontecer aqui nessa sequência de mercado. O que dá para nós enxergarmos, né, olhando aqui para um mercado que está com potencial aqui de 0 a 0? O que eu consigo projetar aqui? Né? Tem movimentos maiores de projeção? Tem. Né? Se eu for pegar aqui movimentos, por exemplo, se eu pegar aqui todo esse movimento que nós tivemos aqui de queda, que começou ali às 13h30 da tarde até às 4h40 da tarde, se eu pegar este movimento e fizer a projeção, eu diria aqui que a gente teria a chance de alcançar aqui num tom positivo a região de 111.550 pontos. Tá? Então a gente teria condições aqui de chegar nessa região de 111.550 pontos. Certo? Como os futuros estão basicamente no 0 a 0, né, e aí, obviamente, né, eu vou tentar ver aqui um movimento mais curto. Eu acredito, né, que o trade, caso o mercado ele chegue nessa região aqui dos 111.550, né, chegando aqui 450, já fechando aqui um certo movimento, né, então como se os 450 até os 550, esses 100 pontos ali, o mercado tivesse mais dificuldade de alcançar. Né? Mas eu acredito que o trade aqui ele está dessa região, né, para voltar ali a 111,100. Né? Então tem aqui mais ou menos 450, 350 a 450 pontos para poder pegar aqui nesse movimento logo para abertura. Mas para o final do nosso pre-market, podemos refazer a análise. Né? Já vai ter passado meia hora de mercado e a gente consegue fazer uma reanálise do mercado. Isso se o mercado abrir com um tom positivo. Acho que o mercado abrindo abaixo de 111,100, acho que o mercado tem mais chance de corrigir mesmo. Abriu meio que no 0 a 0, né? Nós tivemos ali um movimento, uma participação do mercado ali na metade da tarde, né? 13h30 da tarde, mais vendedora, né? Isso trazendo para o dia de hoje, né? Uma vez que aqui estamos muito próximo das máximas da tarde do dia de ontem, do 111,100 voltar, quem sabe, ali para 110, 750 pontos. Né? Que também é uma apresentação aí de em torno de 350 pontos de operação. Tá? Abaixo disso, aí abaixo disso é porque o mercado ele abre num tom negativo, ele abre com uma outra pegada, né? Ele abre com uma pegada mais pessimista, e aí dentro dessa pegada mais pessimista, tá? O que eu consigo enxergar aqui de possibilidades, tá? Seria para o mercado vir aqui a 110, 350 pelo menos. Para mim, nessa região não vale a pena operar. Tá? Eu acho que valeria operar se o mercado viesse a abrir na região de 110 mil pontos, né, 110.050, para ir buscar os 110.350, certo? Eu acho que aí tem jogo, tá? Aí teria oportunidade. E o melhor dos mundos para buscar algum movimento de compra seria a 109.500 para voltar a 110. Tá? Eu acho que com toda essa briga, com toda essa movimentação, com todo esse estímulo de mercado que a gente está enxergando no dia de hoje, no dia de ontem, que a gente enxergou no dia de ontem, eu consigo traçar esses cenários, né? E aí dar esse norte aqui para nós nessa pré-abertura aqui do nosso mercado no dia de hoje. Esse gráfico do índice está parecendo o eletrocardiograma de argentino, viu, Guga? Olha, brincadeira, tá uma volatilidade, um sobe e desce danado aí. Fica ligado aí que a gente já vai fazer a abertura dos mercados futuros e também a gente vai trazer o Héctor Sanches aqui como convidado, um economista fera, que eu já tive a possibilidade de falar umas 2, 3 vezes, vai trazer a visão dele, que é bem interessante. Aproveitando o gancho hoje, mercado do dólar, Guga, abertura do câmbio, câmbio também aí, que fez desde sexta-feira, se não me engano, quinta ou sexta-feira da semana passada, 2 dias de uma queda um pouco mais acentuada, já que
O dólar chegou a bater o futuro acima dos 5,50, né? 5,554, que você inclusive acertou na bucha, falou em cima. Outra coisa interessante, antes de falar do dólar, Guga, é o seguinte: para quem opera no mercado de operação, para você que opera aí os mercados futuros, né, e faz operação de day trade, a questão é, quanto menos ponto você puxa, você consegue, ou você tem como alvo, traz uma alavancagem menor, na verdade, né? Então, se você busca um movimento maior, né, então a alavancagem tem que ser menor. Então saiba utilizar a alavancagem ao seu favor, não faça ao contrário, como muita gente faz aí, que usa alavancagem e se enforca. Dólar, Guga, câmbio ontem, subiu, desceu, subiu, fechou em queda. Fechou próximas mínimas, 20 pontos ali, talvez 20 pontos ali da mínima do dia. O que você consegue visualizar de dólar, já que a gente tem 7 minutos para o mercado abrir? Legal. Bom, de dólar, tá, Marco? O que eu estou enxergando? Né? Pegando aqui o movimento, esse último movimento que nós tivemos de alta, né, que foi um movimento ali do meio-dia até meio-dia e 25 do dia de ontem. Né? Ele foi um movimento mais intenso, mais amplo. E isso, trouxe toda aquela expectativa de que poderia continuar subindo o dólar, né, a partir daquele patamar de preço. E aconteceu o contrário, né? Ele começa a se deteriorar. Né? Eu acho que a narrativa mais assim, na mão de todo mundo é a narrativa, né, do rompimento do teto de gastos. Então, isso também, o mercado começa a se acostumar com essa narrativa, né? E de certa forma, a gente vem aí corrigindo nesses últimos 2 dias. Né? Ali no 5,50 estressou muito, né? Virou postagem de todos os influenciadores, todas as agências de notícia, né, que o dólar estava na região de 5,50, junto com a narrativa do Lula, né, e aí nos outros 2 dias a gente viu esse mercado ajustando, corrigindo. Bom, quando eu pego esse movimento e faço a projeção desse movimento, né, eu vejo que a expectativa era que voltasse a 5,31, né, que o mercado pudesse voltar para baixo para a região de 5,31, né, 5,313, nessa região, que é exatamente onde bateu e lateralizou. Né? Então a gente volta para esse patamar de preço, a gente foi na parte da manhã, né? Que até a gente conversou ontem no pre-market que tinha espaço ali para o mercado fazer 30 pontos, né, em dólar. No final do nosso pre-market ontem eu comentei, se o mercado bate 5,313, tem espaço para voltar, né, pelo menos 30 pontos, né? Subiu, voltou até mais, certo? Então assim, para comprar dólar hoje, eu me sinto mais tranquilo se por acaso ele for num degrau mais abaixo ainda. Né? Se por acaso o dólar conseguir ir lá para a região de 5,270, né? Aí eu vou buscar alguma coisa assim de compra aqui nesse patamar, né? Se por acaso ele der essa chance. Né? E o patamar mais elevado, seria na região aqui de 5,20, né? 5,205 aqui. Aí eu acredito que tem espaço para dos 5,205 voltar para 5,272. Tá? Então teria aqui mais ou menos 70 pontos aqui para se movimentar. Tá? O dólar, ao meu ver, olhando para essa fotografia que a gente tem aqui agora. Certo? Extrapolando esse patamar de preço, bom, aí eu vou parar um pouquinho, vou olhar, né? Olhar um movimento mais afastado, não mais uma relação com o movimento de ontem, né? Não vou olhar mais como uma sequência do que aconteceu ontem, mas sim que tem algum evento novo na pedra, né? E aí a gente tem que conseguir redesenhar, recolocar, né, todo o pensamento de novo e ver aonde, na verdade, esse jogo está sendo jogado, certo? Mas esse é o cenário que eu consigo enxergar de baixa, tá? Então, assim, para procurar alguma oportunidade para comprar nesses 2 patamares de preço aqui. Tá? Então, sim, a 5,272, abrindo nessa região, para voltar a 5,313, né? O dólar voltar para o 0 a 0. A 5,205 para voltar para 5,272. Tá? Então, são as fotografias que eu consigo tirar deste momento. Tá? Já um movimento de alta, né, caso tenhamos aqui um movimento de alta no dólar, talvez hoje eu esteja um pouquinho exagerando um pouquinho, né? Mas eu vou extrapolar um pouco mais aqui no dólar mesmo, eu não vou deixar movimentos menorzinhos não, né? Até pelo tudo que a gente viu ontem, né? A gente está falando de movimentos de 30 pontos, 40 pontos, 50 pontos, não é movimento de 5 pontos, 10 pontos, né? Os movimentos eles estão um pouco maiores, isso faz com que também a gente tenha uma exposição um pouco menor, tá? Eu acredito que para cima, Marco, trabalhando ali na região dos 5,368, né? Dólar vindo aqui de 5,368,
né, o investidor, o trader, ele pode buscar aqui, voltar aqui para a casa dos 5.337. Tá? E lá nos 5.400, né, um mercado mais forte, que aí eu gosto mais, né, se o dólar conseguir voltar lá para 5.400, seria retornar aqui para 5.370. Tá? Então, esse é o cenário, essa é a fotografia que eu, pelo menos, vou encarar nessa manhã de hoje, enquanto vai estar entrevistando aí o nosso convidado. Você acabou de entregar a sua idade no mercado. Você falou, oferta na pedra. Oferta na pedra. Isso aí eu ouvia. Isso aí só quem tem pelo menos 20 anos de mercado para lembrar disso, viu, Guga? Você entregou sua idade agora sem querer, tá? Você entregou sua idade de mercado agora aí. Índice abrindo com uma queda de 0,79 no leilão. 110 mil pontos cravados nesse momento. E o dólar, 5.315. O leilão, o dólar estava no 5.200, mas enfim, leilão é leilão, coloca o preço que quer, né? O dólar aqui, 5.315. Então a gente está tendo o dólar abrindo com uma queda de 0,33 nesse momento, no leilão de abertura, e a bolsa com uma queda de 0,66. Alguém está mentindo aqui, Guga. Dólar e índice em queda nessa manhã de terça-feira. Daqui a pouco a gente vai falar de Petro, a gente vai chamar o nosso convidado, só vamos ver a abertura aqui do mercado em 1 minuto e meio aqui, ver o preço que vai abrir, Guga, para a gente chamar o nosso convidado, falar de panorama mundial, bolsa no Brasil, vamos falar da Petro, vamos trazer bastante informação para você que está sintonizado com a gente. Melhorou um pouquinho, Guga, 110.205 pontos. E o dólar estacionou no 5.315 ali. Não perdeu a mínima de ontem, por enquanto, o Guga, o dólar aqui, viu? Mas tá um piso aí, né, Guga? Tem um piso forte aí, meu. Parece que é um divisor de águas, não é? Tem um piso forte aqui, que foi onde era a mínima de ontem, né, a região que eu enxergava para fechar a estrutura, fechar o movimento, tá? Uma alta daqui, por exemplo, abriu aqui 5.315, está acreditando em alta, para ir buscar os 5.355. Dá para trabalhar aqui dos 5.315 até os 5.355, é algo em torno de 40 pontos. Né? Então tem uma janela aí interessante. Então, por exemplo, tem gente que gosta de, quero pegar aqui 5.315 para zerar a posição no preço de fechamento, no 0 a 0 do dólar. Eu acredito que dê para fazer essa operação. Né? Vamos ver como é que vai se comportar aqui nessa abertura aqui. 0,43 de queda o índice nesse momento e o dólar permanece com 0,33. Vamos chamar o break e voltar com o nosso convidado aqui, Guga? E a gente já pega o mercado aberto? Vamos sim. Então, 2 minutinhos a gente volta com o Héctor Sanches e o Guga aqui no Pré-Market. Fica com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Muito bem, estamos de volta com o Pré-Market aqui no canal da BMC. E o mercado abriu mais xoxo que o Alckmin, viu? A bolsa aí praticamente no 0 a 0, com uma leve queda de 0,5 e o dólar, né?
O dólar aqui está caindo aí um pouquinho mais, 0,48%. Mas chega de conversa e vamos falar agora com o nosso convidadíssimo de hoje, Héctor Sanches. Héctor, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, Guga, bom dia, Marco. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha, maravilha. Héctor, vamos começar. O Héctor, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo umas 2 vezes. E eu lembro que na primeira oportunidade, Guga, o Héctor estava todo mundo falando da bolsa que ia subir, e ele cravava a bolsa a 94 mil pontos. E lá foi a bolsa para 94 mil pontos. Aí, no meio do ano, eu falei, qual era a perspectiva de bolsa para o final do ano? E ele falou algo próximo a 110 mil pontos. Pergunta, Héctor, para você, qual é o número da Mega Sena? 12,37. 12 é do Marcão, né? Ô, cara, e aí, bicho, tudo bem? Como é que você está enxergando? Vamos começar a falar de fora para dentro. Como você está enxergando esse movimento inflacionário, esse quadro inflacionário lá fora? Vamos falar Estados Unidos e Europa. E se de fato, Héctor, a gente está vindo uma estagflação mesmo, uma recessão brava, com uma inflação alta? A possibilidade de uma estagflação é muito maior na Europa do que nos Estados Unidos, né? A Europa, ela não consegue estimular a economia de jeito nenhum, ao passo que a inflação segue galopante por lá. Nos Estados Unidos, a gente já começa a observar sinais de que a inflação está buscando um arrefecimento e tudo mais. E o desemprego lá está muito bom. Então, eles conseguem operar melhor. Eles fizeram melhor a lição de casa, né? Tanto é que a Fed Funds Rate está subindo e tem perspectiva de continuar subindo. Então, assim, eu ficaria muito mais preocupado com a Europa em si do que com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já falam em desaceleração da elevação da taxa básica de juros. A gente tinha um cenário que, inclusive, escrevi hoje de manhã, que é provável que mude. A gente tinha um cenário que buscava a taxa terminal no intervalo de 4,5 e 4,75. Agora, depois das falas de ontem, depois de alguns dados, nós já estamos aventando a possibilidade de subir isso para o intervalo de 5 e 5,25. Por que, Héctor, você ainda não subiu e por que você está vendo que provavelmente vai ter que subir? Ontem, uma das mais dovish integrantes do FONC fez uma fala que me chamou muito a atenção. A Mary Daly, que é presidente do Fed de São Francisco, falou que começar a observar a política monetária operando em defasagem a partir da taxa de 5% pode ser interessante. Entretanto, do espectro dos votantes, primeiro que ela não vota, mas ela é uma das mais dovish, e isso traz a barra inferior muito para cima. E aí, consequentemente, a discussão para a interrupção do ciclo de alta acaba ficando dos 5 para cima. Fora isso, a gente tem um processo inflacionário grande, ainda que em desaceleração, que exigiria, sim, um compromisso mais austero da autoridade. Eu só não ia mais para cima por conta da comunicação. Achava, olha, eles não vão ceder a essa realidade, eles vão continuar ali relativamente mais acomodatícios. E na semana passada nós tivemos aquele famigerado gráfico do Bullard, né, que colocou ali a restrição, a necessidade de restrição de política monetária atual a 7%, e aí isso está mudando a minha perspectiva para mais austeridade. Entretanto, eu vou aguardar amanhã o resultado da ata, ali, a divulgação da ata, para a gente ver os debates ali, pormenores, né, das conversas entre os membros, para que eu possa chancelar essa alteração. Por enquanto, ainda continuo no 4,5 com 4,75, mas a mudança preliminar adicionaria meio ponto nesse intervalo. Seria 50 pontos agora em dezembro, 50 ali na virada de janeiro para fevereiro e mais uma adicional de 25. Hoje em dia eu tenho 50 e 25 apenas. Bolsa subindo nesse momento agora 0,18%. Virou aí, a Bolsa acompanha os movimentos internacionais e o dólar cai para 0,59, 0,62% de queda, próximas mínimas. Guga, por favor, fique à vontade em perguntar, porque o homem aí manja bastante.
Não, o homem é fera, o homem é fera. Tu já falou bastante dele para mim, né, Marco? Falou assim, poxa, quando a gente falar com o Hector, vamos lá que é fanzaço. Né? Então, bom, eu queria entender, né, até porque o nosso público também opera bastante, né? Tá querendo saber cada vez mais sobre investimento no mercado americano. O que nós podemos olhar do impacto, né, uma vez que tem essa mudança de percepção, né, nas expectativas de juros nos Estados Unidos? O que a gente pode ver de impacto, né, principalmente para as big techs que sofreram bastante, né? A gente viu as big techs e o setor de tecnologia que, querendo ou não, é algo que era assim, todo mundo queria investir, todo mundo queria participar, só que toda essa narrativa de elevação de juros, a gente viu a desvalorização dessas empresas, a gente viu o mercado, né, correndo cada vez mais para as empresas que entregam valor, né, que performam, e fico com dúvida, né, fico com medo em relação às empresas de crescimento. Né? O que tu está enxergando? O que tu consegue enxergar, né, que pode vir a ter de mudança na forma como os investidores olham para esses mercados? Eu sei que talvez seja ainda muito cedo, mas aproveitando essa janela que nós estamos aqui batendo esse papo, né, não sei quando a gente vai conseguir bater esse papo de novo, né, tomara que em breve, mas enfim, né, como é que tu enxerga, né, a resposta dos investidores a partir do ano que vem, né, quem sabe lá para março, abril, maio, em relação a essas empresas de tecnologia? Vamos lá, tem dois macros efeitos, vamos colocar dessa maneira. O primeiro é o fiscal, e esse eu acho que é o que vai pegar de maneira mais grave essas empresas, porque os Estados Unidos precisam de fonte de financiamento. Pelo menos eles tiveram a sorte, né, de ter mais uma vez, antagonismo no comando do Senado e da Câmara na eleição, e aí a gente não vai ter uma pauta fiscal tão expansionista quanto pretendia o presidente Joe Biden. E aí isso dá uma segurada nas finanças, mas eles precisam de fontes de financiamento. E não são raras as ideias para a taxação das grandes empresas de tecnologia e tudo mais. Então, assim, a gente precisa ficar de olho no fiscal, um país gigantesco que pratica déficit gêmeos há milhares de anos, ou seja, precisa de uma fonte de financiamento, ainda mais com essa hegemonia estremecida no que toca à sua moeda. Esse seria o primeiro efeito. O segundo efeito é no tocante à política monetária, mas não a política monetária clássica que a gente está falando de restrição de juros. Algo que me chama muito a atenção é o balance sheet, a redução do balance sheet. Ele estava ali, a injeção de capital foi de 4,5 trilhões de dólares, né? Então a expansão do balance sheet do Fed, sustentando liquidez, foi da ordem de 4,5 trilhões. Hoje o balance sheet está em 9, e essa redução ela tem efeito não apenas na liquidez, mas também na alocação de recurso excedente. E uma parte relevante disso acabou impulsionando ações, e essas big techs também tiveram esse ganho de ímpeto por conta dessa injeção de liquidez. Então, assim, elas podem sofrer mais a depender da velocidade que esse balance sheet vai diminuir. Hoje, esse ritmo de 100 bi ao mês é um ritmo relativamente tranquilo, mas em se apertando isso, a partir de meados do ano que vem, a gente pode observar um problema mais grave para essas companhias. Então, assim, no final das contas, Guga, a mensagem, os dois viés que eu tenho seriam de baixa, né, no final das contas, para esse inflado índice como um todo, e aí, em especial, essas grandes companhias de tecnologia. Tori, você falou da Europa, falou dos Estados Unidos, eu também acho que a Europa está um pouco mais sensível, né, por conta de ter saído atrás e não ter uma musculatura como a economia americana para poder realmente passar por esse período. O indicador que, eu acho que foi ontem, que a gente falaram em 7% ou na sexta-feira em 7% ali, que o mercado realmente deu uma contrabalanceada. Agora eu quero falar um pouco do Brasil. Eu sei que é difícil, porque a gente não sabe nem quem são os ministros. O que você está enxergando aí? Vamos começar, não vou nem falar de câmbio, tá? Porque dólar, como a gente estava falando ontem, estava conversando com a Fernanda aqui, participando, que dólar você não consegue prever o dólar daqui meia hora, que dirá daqui uma semana, no final do ano.
que você começa a perceber ou ter a percepção em relação ao investimento de bolsa aqui no Brasil daqui para frente? É um investimento, principalmente de renda variável, que vai ficar muito sensível a esse antagonismo com a renda fixa. A gente está falando de 13,75 de Selic, com a curva ali do janeiro 24 a 14,5, né? Um ano remunerando tudo isso sem risco, a gente precisaria de uma expectativa de retorno do índice muito firme. E a gente sabe que essa política expansionista, ela cobra preço através de inflação, e uma inflação maior, com um juro maior, estruturalmente pior, penaliza muito as empresas. Então, assim, elas podem vir a sofrer em função dessa conjuntura não tão auspiciosa para o Brasil. Infelizmente, né, nós estamos falando muito sobre a PEC de transição, essa PEC de transição / fura-teto, mas ela está muito associada também a algo que você trouxe, que é a diretriz do governo, né? Então, o nome do ministro da Fazenda, o nome do ministro do Planejamento, traria aí uma percepção, tal qual a tramitação desse texto, a percepção de como vai se dar a responsabilidade fiscal, né? Como vai se dar, como o Lula ele vai olhar para as finanças do país, né? E o pessoal fala, mas você tem dúvida de como ele vai olhar? Olha o que a Dilma fez em 2015, 2016, 2014, com Guido Mantega e tudo mais. É fato, mas o ponto aí é que nós já tivemos um Lula também com Meirelles, e as sinalizações, infelizmente, vão indo mais no sentido da Dilma. Agora, não até bater o martelo, né? Como diria meu pai, o jogo é jogado e o lambaria é pescado. Então, até a hora, efetivamente, sinalizar por tal responsabilidade, tal diretriz, a gente vai simplesmente alterando o ganho de probabilidade, alterando o ímpeto. Então, aventa-se hoje que o Haddad vai ser o ministro da Fazenda. Então, você pega nessa busca por informação de como serão os próximos 4 anos no tocante às finanças, você coloca um pouquinho mais de expansionismo e você vai migrando para isso. Então, infelizmente, eu não vejo com bons olhos o futuro aí para as empresas, pelo menos agora, nesse instante, tá? No que toca aí a uma eventual surpresa, uma virada, aí a gente entra, assim, numa bonança. Então, uma PEC de transição que vai seguindo ali o conselho do Tasso Gereissati ou do Alessandro Vieira, excepcionalizar o gasto apenas em 80 bilhões, e um ministro da Economia, um Meirelles, um Pércio Arida, muito mais afim com essa responsabilidade fiscal, a gente está falando de uma bolsa melhor, porque você está falando de, sim, uma racionalização dos gastos, um executivo que entende que não se trata de uma mudança de Brasil. O Brasil é uma linha contínua, né? E as finanças, apesar de ter uma alternância no poder, ela também é contínua. Então, independentemente de quem entra agora, você tem passivos que você precisa ter responsabilidade sobre. E começar uma nova conta, você, como disse, já usaram o termo aí, você não zera a pedra quando troca a diretriz do governo ou o governo. Você simplesmente tem que honrar os compromissos que foram firmados pelo Brasil em outros momentos. E esse é o grande desafio, e essa foi, inclusive, a grande contribuição que a Lei de Responsabilidade Fiscal dos anos 90 trouxe para o Brasil, essa continuidade, né, do governo, não essa ruptura simplesmente por conta da eleição. Há uma ruptura política, mas o Brasil e as finanças, eles são um ato contínuo, então a perspectiva não é tão positiva. Desculpa trazer esse pesar aí, mas olha, para renda fixa, meus amigos, quem está olhando aqui o janeiro 2031 pagando 13%, não me parece um mau negócio, hein, Kim? Para você que sintonizou agora, a gente está falando com o Héctor Sanches. Bolsa 0-0 praticamente aí, o índice futuro 111 mil pontos, Google dólar que caiu 0,65%, cotado abaixo dos R$ 5,30. O mercado de dólar futuro. Guga, fica à vontade para perguntar.
Eu acho que você está sem som, Guga. Eu acho que está sem som. Só para fazer um comentário aqui sobre o mercado, claro. Hoje não foi dia que eu consegui ainda montar a posição, né? O mercado não chegou nos meus limites. Na verdade, estou até adaptando aqui os limites, repensando, mas a gente não teve aqui um movimento que trouxe uma volatilidade aqui na abertura que fosse significativa a ponto de tomar posição ainda, tá? Só para deixar aqui esse comentário. Bom, Hector, e o dólar, cara? Dá para a gente conversar? Eu sei que o dólar é um inimigo dos economistas, né? Dá para a gente olhar aí para esse dólar, né? Tá, de fato, relacionado aqui no Brasil com a questão fiscal, né? Tá relacionado com a questão de elevação de juros nos Estados Unidos, né? E a renda fixa também nos Estados Unidos está ficando mais atrativa. Está relacionado com a questão das incertezas, né, de quem serão os nossos ministros daqui para frente. Está relacionado à questão, né, também de inflação aqui no Brasil, querendo ou não, né, os impostos, né, em cima dos combustíveis vão voltar até o final, né, no final do ano, né, no dia 31 de dezembro, voltam, né, os impostos em relação aos combustíveis, né? O que você está vendo aí em relação ao dólar? Onde nós podemos construir o nosso racional, né, como investidores aqui, para ficar acompanhando o dólar, ver aquilo que de fato é um trigger que possa fazer o câmbio, né, disparar e disparar muito? Do lado fundamentalista, né, essa abordagem que você trouxe, Guga, é a abordagem clássica que a gente vai fazer parte da conta de casa, né? Mas existe uma abordagem de curtíssimo prazo que eu gosto muito de olhar, que é o comportamento do Brasil frente a seus pares. E a gente já está underpriced. A gente tem um modelinho que a gente faz aqui na Ativa, de primeiro componente principal e tudo mais, e ali a gente considera México, Chile, Colômbia, Índia, Indonésia, países similares, né? África do Sul, antigamente usávamos Rússia, né? Hoje em dia já não dá mais. E ali esse modelo coloca o BRL ao redor de 5,50, 5,60. Então, qual que é o intuitivo? Se o Brasil tivesse par e passo com as finanças e com o comportamento estrutural de seus pares, o nosso câmbio deveria estar mais depreciado. Entretanto, o Brasil ele já opera com um prêmio positivo, tanto é que a gente está de tela aqui 5,2897, né? Então já estamos operando nesse positivo. A perspectiva ruim do fiscal reprecifica e intensifica esse potencial de convergência para o internacional. É claro que o internacional ele tem o seu comportamento idiosincrático, mas o Brasil ele vai fechando esse gap. Pro final do ano, né, e aí já fazendo o exercício clássico de humildade dos economistas, pro final do ano a gente tem 5,25. Não por conta de uma melhora de Brasil, e sim por conta de uma redução no risco global. Então, uma melhora do globo vai empurrar o Brasil para esse patamar. Então, a nossa aposta é que o globo vai aliviar a tensão e aí vai botar um pouquinho para baixo o câmbio. Mas para o final do ano que vem, a gente já faz o modelo fundamentalista, considerando estabilidade na relação, e volta para os 5,35, olhando para a balança comercial, né, o balanço de pagamentos como um todo, diferencial de juros, e aí a gente tem esse potencial altista, sim, porque a partir do ano que vem, só pegando esse ponto de diferencial de juros, o Brasil ele tem a perspectiva de queda nos juros, se tudo der certo, ainda é um cenário preponderante, ao passo que lá nos Estados Unidos a estabilidade de juros, para não dizer uma leve alta de juros, é o mote. Então, a gente vai ter um estreitamento no diferencial de juros do Brasil, o que geraria um fluxo pro gringo, né, para Estados Unidos. Então, seria esse aí o racional no câmbio. Por enquanto, hoje a gente vê ele de lado, né, 5,28 para 5,25
é praticamente nada, mas não espere estabilidade, né? De lado esse ponto com o ponto final, mas tem muita água para passar debaixo da ponte, como você trouxe, o aspecto político deve dar uma grande diretriz aí para esse câmbio. A gente tem uma âncora internacional de curtíssimo prazo, que são os pares. Vale comentar que na nossa análise aqui, né, uma das coisas que ajudava a explicar esse diferencial dos 5,50, 5,60 que o modelo trazia contra os 5,30, era uma ausência de arbitragem véspera à eleição. Fundos de investimento, eles estavam fora do mercado no receio desse antagonismo político de Lula e Bolsonaro. E eles voltaram a entrar, voltaram a arbitrar México-Brasil, Chile-Brasil, esse tipo de operação, e aí está promovendo uma convergência. Esse nosso modelo chegou a apontar 5,80 para potencial do Brasil, e agora já vai diminuindo, aí já vai mostrando uma convergência. Férias para fora, então, cada vez mais distante com esse preço do dólar. Se bem que o Nordeste não está muito longe não, viu, cara? Vai fazer pacote para o Nordeste aí, tá mesmo preço que Inglaterra, viu, meu? Tá quase o cara mais fácil ir assistir a Copa do que passar uma semana em Fortaleza. Brincadeira. Tori, aproveitando o gancho aqui, eu queria falar de uma ação específica, né? Eu não quero falar de setores em si para andar, eu queria falar um pouquinho só da Petro, né? Que é uma ação que muita gente olha, é um dos principais ações aí da carteira do índice Bovespa. E ela ficou bastante pessimista, estatal em si, né? Com esse novo governo. Eu vi uma matéria do BS dando aí a Petro mais ou menos a R$22. A gente sabe ali que quando teve a ingerência ou quando o Bolsonaro estava com política um pouco mais incisiva em relação à política de preço dos combustíveis, o papel chegou aí perto de 19, se eu não me engano, algo assim, 20, 19 reais, e aí o alvo é 22. Você consegue vislumbrar alguma melhora, vamos falar melhora, porque piora já é iminente, mas alguma melhora desse papel específico? Então, Kim, o Marco, né? Aqui é Marco. Não, aqui é Marco, Kim, você que manda. Então, Marco, eu acho que é o seguinte, o Brasil, ele reprecificou a Petro e simplesmente uma mudança de estrutura. Eu acho que dentro desse level shift que ocorreu, a gente já começa a ver os potenciais ganhos e perdas dada a nova política que vai ser implementada para a Petrobras. Mas é muito difícil a gente sair desse tema antes de saber o que de fato vai ocorrer, desse tema político, né, do que de fato vai ocorrer para a companhia. A gente sabe que ao longo de todo o governo do PT, principalmente extremado isso no governo Dilma, houve controle de preço e isso possibilita arbitragem, né? Então, as ideias que surgem olha, vamos colocar o preço regional, são ideias que vão quebrar empresas, e infelizmente a política de preço de commodity faz o Brasil com um tomador de preço, né? A não ser que ele comece a ser um player relevante nesse aspecto. E a companhia Petrobras, ela é uma companhia de capital aberto, ainda que o maior acionista seja o governo, sim, exige uma governança, né? Então, a Petro foi reprecificada e essas oscilações de curto prazo, elas vão ser muito mais referentes a esse level shift do que ao pormenor da própria companhia, se a OPEP vai cortar mais o preço internacional ou não. Eu acho que o ganho ele pode ser maior ou menor, ou no caso a perda também pode ser maior ou menor, a depender da diretriz que vai ser trazida pelo governo do PT. Eu não tenho otimismo no tocante a isso, aliás, seja de Petrobras, seja de BNDES, Banco do Brasil, Caixa, eu acho que as empresas
do Estado e o BNDES, e eles vão ser utilizados sim, como já foram em outros momentos, com aquela política parafiscal, né? No qual você se instrumentaliza dessas empresas para poder fazer uma política pública, o que não é aconselhado, principalmente porque você tem acionista no caso da Petrobras. Então, enfim, eu não tenho grandes otimismos com relação a essa diretriz que o Partido dos Trabalhadores trará para as companhias. Só me permita uma coisa aqui, finalizando para a reta final aqui, ô Héctori. A gente tem aí um pleito eleitoral para 26, talvez um pouco mais acirrado. A gente tem talvez o Zema, Ratinho Júnior, o próprio Bolsonaro vindo na extrema-direita. Porém, a gente está falando de 2026. Ou seja, o que podemos esperar nos próximos 4 anos? É muita volatilidade na veia ou isso tende a acalmar? Muita volatilidade. Olha, eu geralmente não sou tão incisivo, né, Kim? Eu agora já toma muita volatilidade. Tem algo que a gente estava conversando na corretora, que é uma prática recorrente, que pelo menos foi recorrente ao longo do governo do Partido dos Trabalhadores, que é os balões de ensaio, né? Circulavam ideias que ninguém sabia de onde tinha vindo e que faziam uma movimentação intensa no price action, que era como se fosse uma tentativa, uma busca de uma validação de determinada ideia, e aí tinha um movimento no mercado, né? Então, ou seja, a volatilidade vinha, mas nem sempre a ideia vinha. Eu tinha uma grande movimentação, uma ampliação da volatilidade, e nem sempre a ideia vinha. Então, no final das contas, sim, os 4 próximos anos deverão ser de grande volatilidade, por 2 motivos. Esse é o primeiro, e o segundo também é por conta do estado que as finanças do Brasil estão, né? Então, o estado que está, né? Então, o Brasil está com um estrangulamento das finanças grande. O Brasil ele tem um nível de endividamento elevado, e não só no tocante às finanças da nação. O brasileiro também está muito endividado. Então, fazer uma política econômica através de crédito, como foi utilizado durante o governo do PT, principalmente no governo Dilma, nos parece relativamente insustentável a longo prazo, eu diria a médio prazo já seria relativamente insustentável. Ao passo que fazer uma política de expansão de gasto do governo, dado o estágio que nós estamos, também nos parece relativamente insustentável. Por isso que a gente vê esse price action tão ruim, né? Alguns jornalistas me perguntaram, Héctor, por que o mercado não gosta do Lula? Eu falei, gente, não tem gostar, não tem mercado, são diversos atores agindo, comprando e vendendo, e o Lula, a hora que traz uma perspectiva menos sustentável, pelo menos em seu discurso, ele é reprecificado instantaneamente, por um aumento da probabilidade de diminuir a capacidade de honrar os compromissos. É simples assim, para se emprestar dinheiro vai se cobrar mais, então em um ano você vai pagar 14%, para se captar dinheiro internacionalmente você vai ter que pagar a taxa de divisa, que é o nosso câmbio, está 5,30. Então assim, é o Brasil sendo reprecificado perante a seus próximos mediante ao discurso. Pode ser que a ação, e eu torço para que a ação não seja nesse sentido, de fato vise uma sustentabilidade de finanças, né? Só que aquele antagonismo falacioso que o presidente se valeu, né, de entre o social e o fiscal, e a responsabilidade fiscal, eu vou ficar com o social, quando na verdade não há uma relação antagônica, na verdade é uma relação de simbiose, para não dizer mutualismo, entre o social e o fiscal, e a responsabilidade fiscal. Não há social perene sem que haja uma fonte de financiamento perene, tal qual não há um país, uma sustentabilidade fiscal com uma diferença social extrema. Então, assim, é algo que a gente tem que conversar bastante, mas que hoje me traz
veio relativamente mais Maravilha. pessimista, mas com grande volatilidade no horizonte. Maravilha, conversamos com o economista Héctor Sanches, agradecer sua presença e espero te ver mais vezes aqui, meu brother. Um abraço, obrigado mais uma vez pela participação, viu? Obrigado você pelo convite, Kim, obrigado, Guga. Até a próxima, espero em breve estar por aqui novamente. Valeu. Guga, pelo jeito aqui, assistir Copa hoje, pelo jeito, que operar tá de lado, né? Então vamos embora assistir o jogo da Copa aí, porque o mercado tá meio que travado nessa manhã. Guga, obrigado pelo dia, viu? Oi. Obrigado você, dia. Marco. Obrigado, Vitória. Foi sensacional aqui o nosso bate-papo. Um abraço, pessoal. Até amanhã. Amanhã voltaremos muito mais, Guga. Bom, agora você vai ficar com o BMC News, com a Paula Moraes e Isabela Takaki aqui. Não saia. Até amanhã, bom pregão e até mais. Valeu, obrigado.